O ano de 2023 traz para todos nós, globalmente, muitos desafios. Alguns deles que são inéditos, outros que não que nós não compartilhávamos há muito, muito tempo. Então, assista esse vídeo até o final. Sou o Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. O ano de 2023 começa com notícias que permanecem com relação à guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Vamos completar em breve um ano desse conflito. Esse é um ponto interessante para analisarmos dentro da geopolítica em 2023. Nós temos também um enorme efeito climático que ocorre exatamente no início agora de 2023 no hemisfério norte, contrastando com toda aquela ideia de aquecimento global, apesar de que são efeitos climáticos, mas fogem do padrão dos modelos catastrofistas do IPCC da ONU, de todos aqueles que ganham muito dinheiro criando essa tensão. Aliás, a tensão social, desde o evento da pandemia, ele tem se perpetuado. Controle, posicionamento das pessoas pelo celular, controle das redes sociais. Então, há toda uma nova reagendamento de pautas dos governos. Os governos sempre procuraram controlar a população. Os departamentos de propaganda, notoriamente, principalmente naqueles anos 30, né, onde se observa tanto nos Estados Unidos, o próprio fenômeno de Hollywood, dos filmes de Hollywood, é uma lacração da política americana para tentar passar aquilo para o resto do mundo. Isso é sabido para quem estuda essa questão geopolítica. E não podia ser diferente na Alemanha, com o departamento de propaganda na Alemanha nazista, no Brasil, no governo Getúlio, o departamento lá de propaganda, né, o DIP. Né? Então, isso era a maneira que o Estado fazia para controlar as mentes das pessoas. Hoje, dentro da guerra híbrida, dentro do modelo que a tecnologia permite, eles jogam bilhões de informações por dia para nos confundir e para também nos manipular. Então, 2023, com essa tensão que envolve uma guerra, que é uma guerra que nunca teve um destaque tão forte como houve, por exemplo, na guerra do Vietnã. Porque a guerra do Afeganistão, na Síria, parecia uma guerra muito distante, de pessoas que... Não. Agora, a Europa toda está diariamente envolvida no que está acontecendo na Ucrânia. Os Estados Unidos estão o tempo todo acompanhando o que está acontecendo na Ucrânia. Então, a Ucrânia, sob um certo aspecto, ao longo de 2023, será aquilo que era o Vietnã nos anos 60. O acompanhamento de o que está acontecendo no Vietnã. Quais são as forças que, de fato, estão vencendo? Então, será que a Rússia vai repetir o que aconteceu nos Estados Unidos? Na guerra do Vietnã, os americanos venceram a maior parte das batalhas que eles se envolveram, do ponto de vista militar. Mas, do ponto de vista final, foi um grande fracasso. As imagens deles saindo de Saigon, né, ali no começo dos anos 70, são simplesmente... só são comparáveis à saída catastrófica de Cabul, agora, recentemente, a saída do Afeganistão. Então, 2023 será pautado, primeiramente, pela questão da guerra da Ucrânia, na Ucrânia, porque o mundo
mesmo que a guerra se encerre hoje, ele não voltará a ser o que era em 2019. O Xi Jinping acaba de anunciar que está indo para a Rússia no encontro bilateral com o Putin. O que isso significa? Significa que a China já tem um lado. Xi Jinping foi bastante cauteloso e tal, antes até dele ser recolocado ali como presidente da China de uma maneira inédita, ele conseguiu isso. Então agora ele está mais solto para mostrar qual é realmente a geoestratégia da China com relação ao novo ordenamento mundial. Então provavelmente nós veremos, a partir de 2023, uma reorganização entre Rússia, China, Índia, Turquia, os outros países ali da Ásia, da Eurásia, formando um novo bloco que vai se contrapor à Europa e aos Estados Unidos. Enquanto no Ocidente eles estão preocupados com as minorias, aquelas pautas identitárias, pautas de gênero, uma série de coisas, esse pessoal que tem mais da metade, são ali, cerca de 60% da população mundial, eles estão numa outra frequência. Eles estão caminhando para se fortalecer. O Irã provavelmente também vai se agregar muito a esse bloco. O Irã, surpreendentemente, para muitas pessoas, que parecia um país atrasado, né? Mas é um país de 60 e tantos milhões de habitantes, produzindo drones a partir dos fragmentos que eles capturaram na guerra da Síria, de drones americanos, que custam milhões de dólares. E os iranianos passaram a produzir drones tão mortais quanto, com milhares de dólares, se a gente for comparar os custos, né? A questão é que você consegue soltar uma centena de drones baratos, muitos deles podem ser abatidos, mas muitos atingem o alvo. O tanque Sherman americano, ele era muito inferior ao tanque Tiger alemão. Era, na Segunda Guerra, sem dúvida, o tanque mais tecnológico ao longo da Segunda Guerra. Só que a produção era muito lenta, era muito custosa. Para operar, você precisava uma tripulação maior do que, por exemplo, num tanque Sherman. O tanque Sherman, a gasolina, ali, com todas as fragilidades, se você acertasse o tanque de combustível do Sherman, ele pegava fogo imediatamente. Só que os americanos conseguiram transformar fábricas de geladeiras para produzir tanques. Então, eles produziram milhares de tanques Sherman. Então, enquanto os alemães tinham aquilo que era o estado da arte em termos de tanque, os americanos, por uma massa de tanques, eles simplesmente iam vencendo. O chinês hoje pensa da mesma maneira. Ele tem uma capacidade de produção de equipamentos que podem não ser tão sofisticados como os equipamentos americanos, mas eles são tão mortais quanto, assim como os drones iranianos. Então, o que fica aqui, se você gostou do vídeo, ao longo de 2023, vou tratar muito dessa questão geopolítica aqui no canal Modernidade e Ciência. Se inscreva no canal, coloque o joinha, coloque ali também o sininho, e obrigado para aqueles que já apoiam